Muito bem, querido ouvinte, vamos então para a ministração da Palavra de Deus. Eu quero falar do nosso Deus como Pai Celestial. Jesus Cristo, ele veio apresentar um lado de Deus até então desconhecido. Tanto é que quando Cristo Jesus falava acerca de Deus, se dirigia a ele como Pai, os religiosos da época, principalmente os escribas, fariseus, saduceus, sumos sacerdotes, ficavam escandalizados quando Cristo Jesus falava que era filho de Deus, quando falava que Deus era o seu Pai. Mas Cristo Jesus veio trazer este Pai como uma figura paterna, toda a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Então Cristo Jesus veio apresentar Deus desta maneira. E é dessa maneira que o cristão hoje imagina um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que está só aguardando um erro para punir os seus filhos. Lógico que Deus tem todas essas características e as Escrituras falam acerca disso. Mas se formos analisar a palavra de Deus, veremos que ela mais enfatiza o lado paterno de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, do que este lado que traz o castigo, que traz a punição. É bem lógico que a Bíblia Sagrada fala sobre a lei da semeadura e da colheita. Ou seja, que tudo aquilo que o homem plantar, seja bom ou ruim, ele irá colher. Cristo Jesus veio apresentar, e o apóstolo Paulo também veio apresentar a Deus como Pai, enfatizar essa figura paterna de nosso Deus. Efésios 3, 14 e 15 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vemos que existe uma família, que é composta daqueles que estão nos céus e daqueles que estão na terra. Quem são aqueles que estão nos céus? Toda a criação de Deus, os anjos, o próprio Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, enfim, toda a criação de Deus que tem Deus como Pai. E também a família da terra. Qual que é a família da terra? São todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Salvador. Essas duas classes de seres compõem a grande família de Deus, cujo Pai é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus Cristo para morrer em favor da humanidade. E João 16, 27 fala acerca deste Deus maravilhoso e enfatiza o grande amor de Deus, que este amor de Deus estendido para Cristo Jesus, devido à sua natureza benigna, por amar a equidade, praticar o que é correto, que foi estendida para aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, que também tornaram co-participantes da natureza divina por intermédio da muito grande e preciosas promessas de Deus. Nos diz assim João 16, 27. A palavra fala acerca desse nosso Pai Celeste. Então nos diz assim: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então observamos aqui a grande importância de Cristo Jesus nesse acesso a Deus, Deus se apresentando como essa figura paterna que cuida, que ama, que protege, e manifestou-se através do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo revelou Deus como um Pai amoroso e que cuida de todas as necessidades de seus filhos. Nos diz assim a palavra de Deus em Mateus 6, 7, 8 e 26. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros.
Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Então, Cristo Jesus está falando de um relacionamento com Deus. Não um relacionamento religioso, que fica repetindo, pedindo, falando, achando que Deus vai ouvir em virtude disso. Mas ele fala de uma comunhão íntima. Através da comunhão, então, você não vai usar vãs repetições, mas você pode até falar, mas vai estar falando de algo vivo, de algo que provém de uma natureza benigna da parte de Deus. Então, sobre as necessidades, Cristo Jesus falou que o Pai sabe antes que peçamos a Ele. Ele sabe das necessidades, ou seja, Deus proveu os meios para suprir essas necessidades, mas Ele quer que lhe peçamos. Por que Deus quer que os cristãos peçam a Ele? Porque isso mantém o relacionamento. Não é porque Ele é Deus, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, é que deixaremos de conversar, de pedir, de falar a Ele acerca das necessidades. Então, Cristo Jesus fala sobre as aves do céu. Mandou observar. Eu gosto muito de observar os animais, porque eu aprendo com eles. Porque através dos animais, Deus demonstra muito daquilo que Ele providenciou. Cristo Jesus quis enfatizar que por mais que as aves saiam, busquem o alimento, que por mais que elas pesquem, tragam alimento para os filhotes, tudo isso elas fazem porque Deus proveu os meios. Então Cristo Jesus falou que se Deus faz isso com as aves, muito mais a eles, que valem muito mais do que as aves. Então tudo é importante para Deus. Então Deus supre as necessidades cotidianas dos filhos dele. Cristo Jesus enfatizou isso em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vemos aqui nessa passagem que Cristo Jesus enfatiza o reino de Deus e a justiça de Deus. Ou seja, esse reino é onde Deus se manifesta como rei e onde é enfatizado e é buscada a justiça que o próprio Pai propaga e ensina. E aqui ele disse assim: não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Então ele estava falando acerca de não preocupar-se. A preocupação tem trazido as doenças modernas da atualidade, da pós-modernidade agora, o estresse, a depressão e tantas outras, as úlceras nervosas, justamente por causa da preocupação. E muitas vezes preocupações por coisas que ainda virão. É bem lógico que é necessário planejar, mas devemos ter em mente que o nosso Pai Celestial sustenta, supre todas as necessidades de seus filhos, e isso inclui você, querido ouvinte. Então conheça a Deus como Pai Celestial. Busque a Deus como Pai. Tenha este Deus maravilhoso e misericordioso em sua vida. Deus abençoe você poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo.